Ora viva, votos de muito boa tarde, a paz do Senhor, que esteja com caro irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma sessão de análise, diálogo e mensagem bíblica. Então, este é o nosso espaço, este é o nosso estúdio e nós vamos desenvolvendo desse jeito. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Ok, hoje estamos aqui. Eu estou com o meu caro irmão. Eu não vou falar muito dele, ele vai se apresentar. Mas estamos aqui hoje para falar propriamente sobre o batismo. Eu sou Jackson, profeta inocente. Então, meu caro convidado, seja bem-vindo e a paz do Senhor. A paz do Senhor, muito obrigado. Primeiramente, obrigado, Jackson, pelo convite, né, dado. E também cumprimento a paz do Senhor, vocês que estão aí. A princípio, nós estamos aqui com o intuito de mostrar Cristo. Estamos aqui com o intuito de transmitir o conhecimento da palavra. Aqui quem vos fala é Mena Kwanzambi Afonso Pinguiça, nome do registro, e no Facebook é Mena Kwanzambi Leão Cordeiro. Então nos acompanha, que será edificante para o teu espírito, em nome de Jesus. Nós também agradecemos aos irmãos que têm o voto de confiança, nos deram força para continuar a fazer isso que nós começamos. Com Deus a coisa vai melhorar. Bom, já para entrar no assunto que nós temos para falar hoje, nós estamos no livro, na Bíblia, Mateus 3:11. Bom, batismo. Vamos começar no princípio. O que é o batismo? Ok, obrigado. O que é batismo, né? Batismo é uma expressão portuguesa, ok? Então ela tem como uma outra expressão significado no grego que é baptizo. Baptizo, que significa imerger, mergulhar, ok? Imerger, mergulhar. É mais ou menos isso. O batismo também é visto como um sinal, né? Um sinal para todos aqueles, como nos dias de hoje, né? Vemos essas práticas que são batizados, para aqueles que vão ser cristãos, né? Que são cristãos. Então eles têm um batismo como um símbolo. Também para alguns definem batismo como morte e ressurreição, como morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo. Também chamam isso de batismo. Então, batismo é imersão, mergulhar. Este que é batismo. O que significa imergir das águas? Imergir das águas. O que é imersão? Imersão, ok. Ok, tudo não começou com João Batista, né? Nessas práticas de imersão. Mas isso também vimos, essas mesmas práticas no tabernáculo, eles usavam uma banheira para a purificação. Quer dizer, essa imersão era a purificação dessa mesma pessoa que entrava. Quer dizer, uma vez que ele entra, não sairá a mesma pessoa, né? Se ele entrou impuro, então sairá puro. Essa purificação acontecia na sua carne, okay? E não no seu espírito. Então é essa a imersão, né? E esse é o processo dessa imersão. Na imersão tem um processo que é a purificação da imersão. Então, quando a pessoa entra e sai, né, acontece uma purificação da sua carne, então recebe em si um símbolo. Okay? Yeah. Quem pode batizar? Ok. Eu digo assim, a única pessoa que pode batizar é Cristo. Ok? É Cristo. Porque João Batista falou de 2 batismos. Ele disse que eu batizo com água, mas virá alguém que vai batizar com Espírito e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Okay? E esse batismo do Espírito Santo e com fogo é uma promessa. Okay? É uma promessa. Então, para a nova geração, essa promessa já se cumpriu. Então, a única pessoa aí, que eu posso dizer, a única pessoa, okay, atualmente quem pode batizar é a pessoa de Jesus Cristo com o batismo do Espírito Santo para aqueles, né, que receberem para aqueles que crerem e receberem desse mesmo Espírito. Agora, segundo o batismo
de João Batista, né? O batismo de João Batista, ele tinha também uma finalidade, ele tinha um objetivo, ok? E quando algo é cumprir o seu objetivo, automaticamente a sua função termina, ou seja, a sua missão termina, ok? A sua missão termina. E outra coisa mais, que é outro ponto que eu vou levantar aqui, é que Cristo veio cumprir a lei, ok? Cristo veio cumprir a lei. E uma vez que ele veio... Desculpa, vou cortar. Okay. Explica ainda bem essa parte. O batismo das águas já não existe. Deixa de fazer efeito na nova aliança. É isso. Quer dizer que já não se deve mais batizar o batismo das águas na nova aliança. É isso que estás a afirmar aqui, diante de grandes homens de Deus que estão aí a nos assistir, que já não se deve mais batizar nas águas porque já é caso ultrapassado. É isso. Bem, usou algumas expressões, né? Batismo, ok? É obra, são práticas da lei, ok? E as práticas da lei já não se fazem mais sentido nesse novo pacto que nós estamos, ok? Então, a pergunta que eu recebi é: será que quem pode batizar? Só apenas Cristo, somente Ele, ok? Porque depois do batismo de João Batista vem o batismo de Jesus, que é do Espírito e do fogo, ok? Então, já não tem mais ninguém, nenhum homem. Então, vamos ler aqui na Bíblia, ok? João, capítulo 1, nos seus versos 27. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza? 26. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Quer dizer que Jesus estava no meio deles, estava no meio do povo de Israel, mas ele não conhecia. Vamos continuar lendo. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desatar as correias da sandália dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde o João estava batizando. Agora vamos ler no versos 21. Está dizendo assim: eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com a água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Ok? João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele, e eu não sabia quem ele era. Mas Deus me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo de João Batista tinha como finalidade identificar aquele que batiza não com água, mas aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Desde o momento que João Batista identifica Cristo, através da descida do Espírito Santo nele, automaticamente a função, quer dizer, aconteceu o cumprimento dessa missão, que é batizar com as águas. Porque o batismo das águas era simplesmente para manifestar Cristo no meio do povo de Israel. Uma vez que Cristo foi batizado, o Espírito Santo desce, então João Batista identifica Cristo. Automaticamente a função do batismo termina. Agora, quando é que começou agora o batismo do Espírito Santo? Okay? A pergunta é isso agora. Quando é que começou o batismo do Espírito Santo? Vimos no livro de Atos. Para o batismo do Espírito Santo, tinha que ver a promessa, tinha que se cumprir. A promessa no Joel 2. Derramarei o meu Espírito a toda criatura, isto é, no último dia.
Esta era a promessa. Aí começou o batismo do Espírito Santo. Aí começa o selo do Espírito Santo, ok? Ok, certo, o batismo do Espírito Santo. E as pessoas começaram a ser batizadas pelo Espírito Santo. E desde daí deixou de existir o batismo das águas. Sim, ali o batismo das águas finished. Cessou. Ok. Agora, por que as pessoas estavam ainda a batizar com o batismo de João? Porque não tinham revelação Ok. daquilo que Jesus fez e da promessa que ele havia cumprido no descer do Espírito Santo através de Pedro ou nos discípulos. Quer dizer, hoje em dia já não se pode batizar nas águas, porque estamos na nova aliança e Cristo já veio e ele nos batiza com o Espírito Santo. Mas o batismo das águas é o batismo de arrependimento dos pecados, não? Ok. E então, O povo de Israel estavam na lei. Paulo interpreta a lei no Hebreus 10, 1 como sombra. Ele diz que a lei é sombra, a realidade é Cristo. ok. Uma vez que eles estavam debaixo na sombra, ok? Então tinha que ver uma representação. Eles faziam uma representação. Ok. Assim como uma pessoa ungida, né? Usavam o óleo, ok? O óleo para representar que essa pessoa foi, né, ungida. Não é que o óleo é unção, o óleo não é unção, ok? Não que a água purifica, a água não purifica, ok? Aquilo era uma representação, não é? Que os sacerdócios, né, faziam, né, para identificar que essa pessoa se arrependeu de alguma coisa, ok? Mas aquilo só podia se manifestar na cruz, ok? Ela na cruz, onde meus pecados, teus pecados foram perdoados. Ok. A Bíblia fala, aquele que não tinha pecado, se fez pecado. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus foi ser batizado para cumprir a lei. Porque o ato de batismo era um ato, era uma prática da lei judaicas, ok? Mais ou menos. E aí tem muita coisa, então não vou chegar ali. Vamos dar parando aqui, ok? O batismo tem alguma coisa a ver com nascer de novo? Uma vez que o Nicodemos, quando estava diante de Jesus, Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo. Será que estava a se referir ao batismo? Ok. Será que o batismo é nascer de novo? Bem, Nicodemos era chefe dos fariseus, ok? Ou chefe dos judeus, ok? Então, Nicodemos conhecia muito bem. Nós sabemos que os fariseus, esses que estudam a lei, são fera em estudar toda a lei. E a lei falava do batismo. Claro que ele estava apto para, quer dizer, todos que estão antes da lei, todos que estão antes da cruz, ok? Estavam aptos de experimentar o batismo das águas, ok? E o batismo do Espírito, ok? Porque eles estavam debaixo da lei, eles tinham que ser mesmo batizados. Uma vez que eles estavam debaixo da lei, tinham que ser batizados, porque essas práticas são as práticas da lei. E Jesus disse a Nicodemos, você não vai experimentar, não vai entrar no reino se você não for batizado da água e do Espírito. Quando eu falo da água, é o batismo de João Batista. E quando eu falo do Espírito, é o batismo que Cristo traria ao mundo através do Espírito Santo, ok? Então, esse batismo aí que Jesus estava a se referir, ok? Nicodemo, é mesmo o batismo de João Batista. Bom, deu para perceber, né, a resposta que Nicodemos tem que nascer de novo, que estava a se referir, é receber o batismo das águas. Então, essa foi a resposta do irmão. Mas eu quero saber, como é que a pessoa sente quando recebe o batismo do Espírito Santo? Como é que a pessoa sente? Qual é o sinal que a pessoa tem, a convicção que a pessoa tem que receber o batismo do Espírito Santo? Bem, quando a pessoa, na realidade, né, recebe o Espírito Santo nele, automaticamente essa pessoa morre. Okay? Mas como? Essa pessoa morre.
ok? Não, assim, para facilitar as pessoas que estão nos acompanhando, porque tem muitas pessoas que não sabem o que é batismo do Espírito Santo. Só andam a ouvir. Muitas dessas pessoas são pessoas que não têm uma experiência com o Espírito Santo. Então, mas como é que a pessoa vai sentir? Como é que a pessoa sente que a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo? Se calhar também tem pessoa que está aí, já recebeu o batismo do Espírito Santo, mas não sabe que já recebeu. Mas será que é possível alguém receber e não saber? Ou é como? Ok, como é que nós nos sentimos quando nós recebemos, nesse caso, o Espírito Santo? Nós vimos o livro de Atos 2, né, quando a manifestação do Espírito Santo nos discípulos. Né? Se nós lemos o livro de Atos 2, vamos compreender cada detalhe, o que o Espírito Santo fez nele. Okay? Eles começaram a falar em línguas estranhas, como o primeiro sinal, quando eles receberam, né, o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e depois Pedro se levanta e começa a pregar a palavra. Okay? Nesse caso, em primeiro sinal que nós vimos língua estranha, e depois vem o conhecimento da palavra, a revelação, né, da palavra. Tudo isso não porque nós temos um QI lindo para falar, não em nós, mas tudo isso é a manifestação do Espírito Santo em nós, ok? Isso é quando você sente, como é que você se sente que na realidade recebeste, né, ou tens o Espírito Santo, ok? Quando na realidade você se sente ser guiado, não, as coisas que você faz, você sente que não é a minha pessoa quem faz, ok? Mas é como se fosse alguma coisa que está a conduzir você a fazer, ok? Vou falar aqui algo, ok? Antes da cruz, todos que nasciam, né, na linhagem de Adão, ok? Uma vez que Cristo morreu, os que vêm dessa genealogia, ok, fazem parte, ok, do novo nascimento de Jesus Cristo. Automaticamente, essas pessoas nascem com o Espírito Santo. É aqui onde eu queria chegar. Ok? Essas pessoas nascem com o Espírito Santo. Nascem com o Espírito Santo. Ok, sim, o Espírito Santo. O que eu estou tentando dizer assim, que quando nós cremos nele, ativamos a fé que está em nós. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Só ativamos a fé que está em nós. Já nascemos com o Espírito Santo, que já temos o Espírito Santo. Já nascemos com o Espírito Santo e simplesmente ativamos a fé. Ei, não, isso está me girando a cabeça. Mas sobre o mesmo batismo. É muita coisa que tem a ver, que fala sobre o batismo. Para quem está a acompanhar, pode beneficiar e vai beneficiar coisas. Mas também tem pontos de vistas, porque algumas questões requer mesmo um estudo profundo. Bom, cada um pode também não se rever nas respostas que aqui vão ser dadas. Então, por isso que isso aqui é um programa de análise. Mas vamos deixar o mais essencial sobre o batismo. Essa sessão do batismo, acredito que teremos mais uma sessão. Vamos falar um pouco sobre os sinais, os milagres. A Bíblia diz que estes sinais seguirão todos que creem. Há pouco tempo estavas a falar sobre crer. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Será que hoje em dia também isso continua sobre os sinais? Bem, sobre esse mesmo ponto, sobre os sinais, né? A Bíblia é bem clara, né? Dizer que os sinais seguirão aqueles que crerem, ok? Quais são esses sinais? Expulsarão demônios, farão milagres e muito mais. Nos dias de hoje nós conseguimos constatar pessoas que ainda não acreditam, não acreditam naquilo que eles ministram, querem fazer milagres, libertações, ok? Mas eles não creem naquele que faz, ok?
o protagonista, o real protagonista, né? Porque é Cristo quem cura em nós. Eles não creem. Então, a ordem é crer para que os sinais te seguem. Mas muitos de nós temos feito muitos sinais, okay, para nós crermos. A Bíblia diz assim que no livro de Hebreus, né, Hebreus 11, se você começar a dizer mais para o capítulo 11, ele começa a dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio no que está escrito, eu acredito, ok? Mesmo que nós até bebemos algo mortífero ou temos pecado, pela fé, isso não vai nos afetar, ok? Não vai nos afetar. Mas nós estamos a nos pegar na palavra. A palavra está a falar, aqueles que crerem, esses sinais vão seguir, claro que vão seguir, ok? Os sinais vão seguir, mas nos dias atuais, né, embora que vimos algumas práticas que alguns, né, querem buscar alguma coisa a mais, né, ser acrescentados e muito mais. Mas a falar uma coisa, não tem na realidade, não tem nada a ver, mano. Não é pelas tuas obras, não é pelo teu esforço, né? Não é pelos teus sacrifícios que você tem que fazer, não é pelas tuas viagens, tem que vir na Nigéria e buscar lá a power de fazer cair as pessoas, para que as pessoas acreditem. Não. É simplesmente pela fé. Por isso que a Bíblia vem ser específica, dizer que Jesus, mediante os discípulos, quando estavam a tentar expulsar demônio, e os discípulos vieram até Jesus e disseram que nós não estamos a conseguir expulsar esse demônio. Jesus disse assim: geração incrédulo, geração incrédula, eu já estou farto de vós, né? E ele disse: não, por que nós não estamos conseguindo expulsar os demônios, ok? E Jesus simplesmente fez menção da fé, ok? Vós não estão a conseguir expulsar o demônio porque não tens fé, não tendes fé, ok? Mano, é mais ou menos isso. É polêmico e longo, é muita coisa para se falar, para se abordar, ok? E eu agradeço muito, agradeço. Eu aprendi muito. O Espírito Santo também falou muito enquanto eu falava. Que Deus vos abençoe, né? E qualquer dúvida podemos expor aí a partir dos comentários. Muito obrigado. Ok, assim nós hoje terminamos aqui em grande. Falou-se de muita coisa a respeito do batismo. O batismo não salva. Se tu achas que tens o batismo e tens a garantia da salvação, estás enganado. É preciso se rever, é preciso acordar, levantar, é preciso buscar mais esse Deus com sinceridade e com verdade. Porque só o batismo em si, e principalmente das águas, não salva. É o que se abordou aqui, que o batismo não salva. Porque tem pessoas que simplesmente entram na água achando que vão ter algo extraordinário, mas não acontece, não sentem praticamente nada. Aquilo foi banho. O que salva é crer em Jesus, arrependimento dos pecados, com verdade, com sinceridade e a mudança total. Fé em Cristo. Somos salvos pela fé. Mediante a fé somos salvos. É isso que nos salva. Então, irmão, reflita sobre como você encara acerca do batismo. Também falou-se do batismo do Espírito Santo. Com a morte de Cristo Jesus, o batismo das águas está dispensado, porque o batismo das águas eram sombras de purificação, mas Cristo trouxe a verdadeira purificação do nosso corpo e espírito. Então o irmão acaba de dizer que o batismo das águas está dispensado. Bom, eu aqui estou no lado de apresentação, então não posso dar o meu ponto de vista quanto a isso, mas esse programa é análise bíblica. Eu quero, antes de dar o corte dessa fita, manda abraços nos teus homens, teus seguidores do ministério, amigos, companheiros. E também acho que tem uma atividade que está a se agendar recentemente, então pode também aproveitar
fazer o convite e falar só um pouco, mas é muito breve mesmo, não pode ser muito prolongado, com o que vais falar sobre a atividade. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado também você que estava a nos acompanhar. Quero agradecer, né, a Deus Todo-Poderoso, né, uma vez que eu saí distante e vim para cá. Também queria agradecer, deixar um abraço, né, para toda a minha família, né, a minha irmã Hilda, a Maquiese, a minha mãe, a mamãe Focina, né, e o meu amigo César, líder César, né, a todos vocês um grande abraço. Temos uma atividade no mês de março, ainda não tem a data, né? Mas uma vez que eu vou publicar o panfleto, então o nosso mano, que o profeta Inocente vai partilhar, creio que vocês vão ver, né? Nós vamos falar sobre sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Queremos falar desse tema. Então, serão bem-vindos vocês todos que estão aí. Serão bem-vindos, então nós vamos vos esperar, né, nesse dia, para que nós venhamos aprender mais uma vez, assim como nós também aprendemos no dia de hoje. Então é tudo isso que eu queria dizer aqui. Ok, nós também do nosso lado não temos mais nada a não ser agradecer ao irmão que nos acompanha e ao irmão que está a gostar do nosso trabalho, e nós encerramos aqui esta grande sessão. Falamos sobre o batismo e voltaremos brevemente com mais um tema em abordagem, e prometemos melhorar cada vez mais, e é assim que nós vamos crescer. Então Deus abençoe. Eu sempre digo, seja simples pela tua maneira de viver, pelo teu modo de andar, no falar. Seja simples, ame a Deus, ou seja, ame o próximo como a ti mesmo, e ame a Deus acima de tudo na tua vida. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu abro meu coração, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Para que